Eu sou Emily Guimarães, aluna da UNB e orientanda da professora Fabiana Carmanini, e vou apresentar o trabalho de atributos pós-colheita de cultivares de alface cultivadas em sistema orgânico como determinantes dos mercados de comercialização. A premissa da produção orgânica, em geral, é o não uso de produtos sintéticos, otimizando então a qualidade do solo, da água e preservando a fauna e a saúde humana. Mesmo o cultivo convencional sendo predominante, né, na cultura de alface, ela também se torna bastante responsiva à adubação orgânica, especialmente, né, sob as condições de clima tropical, onde ocorre uma rápida mineralização da matéria orgânica. Há relatos ainda sobre a melhoria na qualidade nutricional da alface quando cultivada em sistema orgânico. Dessa forma, é imprescindível avaliar os atributos pós-colheita da alface produzida no sistema orgânico, assegurando assim a oferta de um bom produto, né, ao consumidor. Portanto, o objetivo desse trabalho foi o de avaliar a qualidade pós-colheita de diferentes cultivares de alface submetidas ao manejo de cultivo orgânico. O plantio foi feito então na unidade de produção orgânica da Embrapa Hortaliças, onde o experimento foi delineado em blocos ao acaso com 4 repetições, e a parcela experimental era composta por 6 plantas de alface. Os tratamentos dispostos eram em esquema fatorial de 6 cultivares por 2 épocas de colheita, e as cultivares avaliadas foram Angélica, do tipo Mimosa Verde, Carmim, do tipo Crespa Roxa, Wanda, Crespa Verde, Laurel Americana, a cultivar Mila, do tipo Mimosa Roxa, e Regina, do tipo Lisa. A primeira colheita foi feita com 35 dias e a segunda colheita foi com 40 dias após o transplantio. As análises químicas dos teores de sólidos solúveis totais, bem como do pH das folhas, foram feitas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UNB, e os dados foram todos submetidos à análise de variância e posterior teste de médias de Scott-Knoll, ambos a 5% de probabilidade. Com relação aos resultados, na primeira colheita, o menor teor de sólidos solúveis totais foi observado na cultivar Laurel, seguido pela cultivar Regina, e na segunda colheita, o menor teor de sólidos solúveis totais foi para cultivar Carmim, seguido pela Laurel. Esse decréscimo foi observado para a variedade Carmim, mas teve um comportamento inverso quando comparado com a cultivar Regina, do tipo Lisa. Por fim, a cultivar Wanda foi a que exibiu um maior teor de sólidos solúveis totais e o oposto ocorreu para a cultivar Laurel. Com relação ao pH, não apresentou diferenças significativas, né, na primeira colheita. Essa colheita foi feita com 35 dias, só que na segunda colheita as cultivares Mila e Regina apresentaram maior valor de pH se comparado às demais cultivares, e uma diminuição foi observada nos valores de média com relação às cultivares Angélica, Laurel e Wanda. Por fim, desde que se iniciou o cultivo comercial de alface no Brasil, o maior desafio foi o clima tropical e a baixa adaptação das plantas de alface. Porque por conta do calor, elas tendem ao florescimento precoce e à produção de látex, e isso acaba por conferir um sabor amargo às plantas de alface. Esse problema pode ser resolvido por um ajuste no teor de sólidos solúveis totais. Assim, quando aumenta esse teor de sólidos solúveis totais, implica numa melhor aceitação por parte do consumidor. Com relação ao pH, pode-se observar que ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento de micro-organismos fitopatogênicos. E quanto menor é a taxa de pH, menor é também a infestação por esses micro-organismos. Agora, com relação à variabilidade genética, tanto a variabilidade genética quanto a época de colheita influenciam de maneira diferenciada, mas ambas influenciam, né, na relação de taxa de pH e no acúmulo de sólidos solúveis totais.